Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: quando a bênção chegar, Deus vai fazer você se lembrar do sonho ou da promessa que Ele te fez. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Gênesis 37, do 1 ao 11 e Gênesis 42, do 1 ao 9. Meu irmão, a gente vai ver na Bíblia que Deus é Deus de promessa, né? Ele faz a promessa, Ele depois faz você se lembrar da promessa e Deus cumpre a promessa. E eu vim aqui dizer para mim e para você que quando a bênção chegar na minha mão e na sua mão, Deus vai fazer você se lembrar do sonho e da promessa que Ele te fez. Meu irmão, eu tenho promessa que Deus usou alguns vasos aí, né? Desde o começo do nosso ministério, desde o começo da chamada, desde o começo, né, da gente conhecer a palavra de Deus. E tem promessa, tem sonhos que está começando a se realizar agora. E tem coisa que acontece em nossa vida que quando acontece você fala: caramba, Deus usou o vaso para dizer isso. Olha, aconteceu do jeito que Deus prometeu, aconteceu conforme o sonho. Meu irmão, por esses tempos eu tive um sonho. A gente sabe que é sonho profético porque a gente não esquece do sonho, né? O sonho está marcado no papel, mas eu consigo falar o sonho aqui do começo ao fim, o sonho que eu tive. E eu acordei depois desse sonho e anotei no papel o sonho que Deus deu. E eu falei, né, em oração ali, falei: Senhor, se isso é de Deus, se isso vem de Ti, que o Senhor confirme esse sonho. Eu fui dormir e Deus fez, irmão, algo que se encaixou com o primeiro sonho, e eu entendi que era de Deus, e marquei o segundo sonho, e não esqueço do primeiro e do segundo até hoje, né? Esse é um dos sonhos. Então, meu irmão, Deus fala com a gente através dos sonhos, assim como falou com José, e Deus fala com a gente através dos profetas, né? Nos ministérios, na igreja. Então, Deus é Deus de promessa, e Ele é imutável, Ele cumpre a tua promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão e minha irmã, a promessa de Deus na tua vida está chegando, e Ele vai fazer você se lembrar da promessa ou do sonho que você teve, né? Da promessa que Ele fez a você, através dos profetas, né? Das profetisas, ou através do sonho de revelação. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a nova tradução da linguagem de hoje. E o texto sagrado de Gênesis 37, do 1 ao 11, diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e da Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e era grosseiro quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e curvaram-se diante dele. Ou seja, José era o centro e os outros, meu irmão, os outros feixes eram os irmãos se curvando a José. Olha que sonho profético, meu irmão. Deus fala através do sonho, Deus fala através da palavra e Deus fala através dos profetas. Deus está dizendo para mim e para você: quando a bênção chegar, eu vou fazer você se lembrar do sonho e da promessa que eu te fiz. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram:
quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Ai, meu irmão, olha, até arrepia. Aquele que estava cuidando das ovelhas, Deus colocou como governador do Egito. Nós vamos chegar lá. Tiveram que se prostrar para pedir comida para o governador do Egito. E quem era o governador? José. E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles o contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: olha só, meu irmão, a confirmação do sonho é o que acabei de falar que aconteceu comigo, pela misericórdia e graça de Deus. E disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Ai, meu irmão, foi o que aconteceu. Sabe por quê? Porque a profecia de Deus não cai por terra. Deus cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela faz o que se apraz, o que é da vontade de Deus. E Deus, o eterno, o Criador, continua sendo Deus. Ele está dando sonhos de revelação e dando promessa para o teu povo através dos teus servos. E quando a promessa, o sonho for realizado, Deus diz: tu vai lembrar do que eu prometi, para saber que eu sou fiel. Eu prometo e eu cumpro. Eita, meu irmão! Agora Gênesis 42, 1 ao 9. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí? Lembrando que nós lemos Gênesis 37, né, meu irmão? De lá até o 42 passou tudo aquilo que aconteceu com José até ele virar governador do Egito. Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vá até lá e compre cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte do pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimento junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, eita, meu irmão, para cumprir a promessa de Deus, meu irmão, ele faz com a gente o que ele quer. Deus promete, Deus faz a promessa, Deus confirma a promessa e carimba a promessa. José, naquela época, como disseram, é um sonhador. Isso quer dizer que a gente vai se prostrar diante de você com o sonho, com o chão em terra? Ah, meu irmão, quantos Deus vai fazer se prostrar diante de você para dizer: o quê? Com ela aconteceu? Com ele? Com a Mariazinha, com o chinelinho de dedo? Por que não aconteceu comigo? Ele era um sonhador, era apenas um sonhador. Eita, meu irmão, Deus vai realizar sonho de sonhadores. Como o governador do Egito era José, que vendia os cereais às pessoas que vinham de outras terras, como o governador do Egito era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outra terra. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Meu irmão, isso aqui é muito lindo. O que Deus promete, Ele cumpre. Isso quer dizer que nós vamos nos ajoelhar diante de você com o rosto em terra. Ajoelharam, meu irmão, ajoelharam. Só que até esse momento aqui eles não sabiam que José era irmão deles, porque José estava típico o povo do Egito, né? O povo do Egito é sem pelo, é tudo raspado, sem barba. O povo hebreu é barbudo, né? Então José aqui estava diferente. O povo não reconheceu que era o irmão que eles jogaram, que eles venderam, né, meu irmão? Então, mas Deus cumpriu a profecia. Olha só, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele perguntou com voz dura: vocês vêm de onde? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor, nós
Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimento, somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor, somos gente honesta. Não acredito, disse José, vocês vieram para ver os produtos fracos do nosso país. Olha que interessante, meu irmão. José, a Bíblia vai dizer que eles se prostraram, José viu, e José o quê? José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles. Meu irmão, Deus vai fazer você se lembrar do que Ele prometeu. Se você for continuar aí, Gênesis 43, 26, eles se prostram de novo diante de José. Gênesis 44, 14, eles se prostram de novo diante de José, precisando do governador. Só lá na frente, José vai dar a conhecer que é irmão deles. Aí eles choram, abraçam, né, irmão? Fica imaginando, eita, esse aí é aquele que nós jogamos no buraco. Esse é aquele que nós desprezamos, esse é o sonhador. Meu irmão, fique tranquilo, porque Deus é assim, Ele faz a promessa, aí tem o tempo da promessa. Lembra de Noé? Noé, faz a arca aí. Zombaram, Noé, para que uma arca dessa? Você é doido, tá? Que chuva é essa que vai vir, Noé? Você tá louco? A Bíblia vai dizer que teve tempo, meu irmão. Aí depois chegou o dilúvio. Deus faz a promessa para mim e para você, e nesse meio tempo tem os zombadores. Cadê? Eu não vi, não estou vendo, vai chegar, é isso mesmo? Tu vai mesmo? Deus diz, vai, porque eu prometi que vai. Então vai acontecer, porque foi Deus que prometeu na minha vida e na tua vida. Mas entre a promessa e o acontecer da promessa, tem os zombadores, tem aqueles lá, os incrédulos. Cadê? Vai nada, você vai ficar aí, você não vai sair do lugar. Deus diz, vai sair do lugar, porque eu prometi. O que eu prometi na tua vida vai acontecer, porque eu sou Deus. Vou mostrar para os zombadores e aqueles que estão falando por trás que o que eu prometo, eu cumpro. Eu sou Deus fiel. Teve a promessa, teve o tempo para cumprir a promessa e teve a realização da promessa. Meu irmão, você está como eu. Teve o tempo, teve a promessa. O tempo da promessa já está chegando no Kairos de Deus e está chegando o cumprimento. E Deus está dizendo para mim e para você, você vai se lembrar da promessa que eu te fiz. Assim como José, quando viu os irmãos, se lembrou do sonho e falou, caramba, eles se prostraram diante de mim, aquele feixe que estava no meio, e depois os outros feixes em volta, no sonho, se prostraram diante do feixe que estava no meio. O feixe do meio era José, e o que estava em volta era a família dele, se prostrando diante dele. Eita, meu irmão, o negócio até arrepia, porque Deus é estreito, Deus é fiel, Deus é grande, Deus é amor, Deus zela pela tua palavra. Esse é o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. Então fique tranquilo, meu irmão, porque você já passou pelo período da promessa, já fizeram a promessa para você, já passou o tempo, né, meu irmão? Aquele tempo que tem ali do cumprimento da promessa até o cumprimento da promessa. Então agora já está chegando o Kairos de Deus. O Kairos de Deus vai fazer você se lembrar do sonho e da promessa que Ele te fez. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.